Atenção, senhores vereadores, estaremos dando início aos nossos trabalhos. Queria agradecer a presença de todos nesse momento. Queria agradecer a diretora Goretti, né, ao professor Daniel, ao professor Eduardo e toda a minha equipe que colaborou com esse projeto. Dona Laura, que fez o tour, né, mostrando de tudo para vocês aí na Câmara, né. E vamos iniciar agora. Está sendo gravado pela TV Câmara. Queríamos mandar um abraço também a todos os internautas, a todos que estão vendo a gente nesse momento. Esse momento muito descontraído, né? Além de descontraído, é um momento muito sério, né? Que é uma coisa muito importante que vai ser falado aqui. Hoje nós estamos com as lideranças, as principais lideranças do nosso município, né? São 21 vereadores que representam praticamente quase 800 mil habitantes. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Agora, a nossa secretária vai fazer a chamada para a gente poder iniciar os nossos trabalhos. Boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de cada um que está aqui, a nossa mesa, os alunos da Escola Doutora Aureliano Leite e atenção à chamada. Maria Jéssica da Silva. Bianca Marques. Vereadora. Eu. Andréia Silva. Vereadora, tá? Uhum. Nobre vereador Gabriele Batista. Uhum. Tá. Atenção à chamada. Maria Jéssica da Silva. Vereadora Andréia Silva. Vereadora Gabriele Batista. Gabriele Batista? Vereador presente? Vereador Matheus Rocha. Vereador presente. Vereadora Bárbara Batista. Vereadora presente. Vereador Carlos Wellington. Vereador presente. Vereador Gustavo França. Vereador presente. Nobre vereador Gustavo Henrique. Vereador presente. Nobre vereadora Stephanie Lopes. Vereadora presente. Vereadora Luísa Fernandes. Vereadora presente. Vereador Lisandro Gomes. Lisandra Gomes. Vereadora presente. Vereadora Sara Kelly. Vereadora presente. Vereadora Ana Victória. Vereadora presente. Vereadora Laura Fernandes. Vereadora presente. Vereadora Letícia Silva. Vereadora presente. Vereador Igor Marques. Vereador presente. Vereadora de Cássia Santos. Vereadora presente. Vereador Gustavo Jesus. Vereador presente. Vereadora Beatriz Oliveira. Vereador ausente. Vereador Gustavo da Silva. Vereadora presente. Gostaria de passar a nossa palavra agora. Segunda chamada. Uhum. Uhum. Tá faltando o nome. Gostaria de registrar a presença da vereadora Laira Aline de Souza Rosa. Muito obrigada pela presença. Vereadora presente. Registrando a nobre vereadora. Gostaria de registrar a Fernanda Souza Pereira. Que registre a presença também da nobre vereadora. Gostaria de registrar a presença da vereadora Nawane. Vereadora presente.
Gostaria de registrar a presença da da vereadora Ediná. Existe a presença da vereadora Ediná. Gostaria de registrar a presença da vereadora Esther. Que se registre a vereadora Esther também. Gostaria de registrar a presença do vice-presidente Gabriel. Segundo vice-presidente. E registre também o seu Gabriel, do vereador Gabriel. Tendo presença regimental, vou passar a palavra para o nosso nobre vereador Batista. Agora vamos dar início, né, às perguntas, né? A gente vai estar vendo o início dos trabalhos nossos, como que vai ser feito, né? Então vai ter o tempo para cada vereador fazer as suas propostas, né? Apresentar suas indicações e a gente vai ter o tempo, né, de 5 minutos, cada vereador vai usar 5 minutos para poder falar sobre as demandas dos seus bairros, né, as reivindicações da população. E agora, o primeiro vereador inscrito... Maria Jéssica da Silva. Maria Jéssica, você tem 5 minutos. Ela tem... Calma. Queria agradecer por ser escolhida para estar aqui no projeto Vereador por um Dia. E queria pedir também para que em Osasco a gente ter mais feiras culturais no próprio lazer dos municípios e dos cidadãos. Só isso, tá? Só isso, Tom? Nobre vereadora Maria fez a sua indicação. E o próximo vereador, a vereadora Bianca Marques. Você tem 5 minutos. Muito. Novamente, boa tarde, né? Eu selecionei 3 perguntas referentes a assuntos de interesse da população. O primeiro tema é referente à educação. Por que ainda faltam vagas nas creches de Osasco, se todo vereador eleito diz que isto não acontecerá? A segunda pergunta é referente às obras. Por que um problema da década de 60 em Osasco permanece sem solução até hoje, que é o esgotamento a céu aberto? Em relação à saúde, existem postos de saúde na cidade, porém, há mais de 14 anos, faltam médicos. Nem a prefeitura e nem os vereadores fazem a movimentação necessária para que essa situação mude, mesmo estes prometendo que farão diferente. O que fazer neste caso? E devido a gente viver em um mundo a qual a mídia ela nos lança diversas informações que nos trazem questionamentos referentes a algumas coisas, eu tive base nas informações que eu tenho através da internet, através da mídia em geral, e elaborei um projeto com o tema seguinte: corrupção na política, porque a mídia ela joga muito isso na nossa cara. E, com base nisso, eu fiz um projeto chamado Transparência Total, que é dividido em 3 etapas. Primeira etapa seria que toda obra de infraestrutura, construção civil, direcionada à população, como escolas, creches, postos de saúde e hospitais, devem ter todos os seus custos, quais as empresas responsáveis pela construção e quantos serão beneficiados com essa obra, colocados na internet para domínio público, assim como também os processos de licitações.
Segunda etapa desse projeto seria que todo executivo, como prefeitos, seu vice, secretários e vereadores, também deverão expor seus salários mensais e suas respectivas verbas dos gabinetes. Terceira etapa. Todos os funcionários devem ser concursados e nunca indicados politicamente, evitando, assim, os cabides eleitorais, conchavos políticos e apadrinhamentos. Acredito que, se muitos dizem que não são corruptos, não se envolvem na corrupção, e dizem que querem realmente acabar com isso, igual vemos nas mídias eles se defendendo, por que não colocar a prova disso através desse projeto? Encerro as minhas palavras. Parabéns, nobre vereadora. Próximo orador, Andréia Silva. vereadora Andréia Silva, tem 5 minutos. Boa tarde. Minhas 3... Como é o nome do bicho mesmo? Indicações. Minhas 3 indicações são a reforma de praças públicas e se poderia ter mais atendimento médicos no período da noite ou à tarde, sei lá, porque muitos estão faltando no trabalho e não estão conseguindo pegar atestado médico, entendeu? E a terceira, se poderia ter mais áreas de lazer, assim, para todo mundo. É isso. Encerro minhas palavras. Muito obrigado, nobre vereadora. Próximo orador, Gabriele Batista. Faltou. vereador ausente. Matheus Rocha. Vereador Matheus tem 5 minutos. A tribuna à sua inteira disposição. Boa tarde. Nobre vereador, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Se o seu partido é mais esquerda ou direita, sobre essas coisas. O senhor pode me responder? Sim. Hoje, atualmente, a gente é base aliada do governo, né? E que são acordos partidários. E o meu mandato, né, pessoalmente, é um mandato popular, né? Então, a gente não se apega a essa questão partidária, mas como existem leis, né, regras eleitorais, a gente tem que seguir. E hoje a gente somos base aliada do governo, né? E acompanhamos o que o nosso prefeito manda, né? Mais ou menos. Entendi. E eu gostaria também de falar algumas coisas que a maioria dos vereadores aqui de Osasco, eu acho que eles não ligam muito para a nossa região, que é a Zona Norte. Como eu tenho notado quando eu passo pelas ruas, é uma parte meio que esquecida de Osasco, porque muitos esquecem de lá, tá? Acham que só porque é uma área que é, digamos, pobre, não tem que ligar, tem que é uma área que... Calma. Menos favorecida, entre aspas, sabe? Aí eu acho que eles têm um certo preconceito em tentar ajudar as pessoas de lá, porque... Tá. Fica calmo, Matheus. Eu acho que é isso. Acho que a Zona Norte de Osasco está um pouco esquecida mesmo. E gostaria que isso mudasse, porque faltam médicos, a estrutura das ruas não é muito boa. Eu sei porque eu faço lá. E é isso. Agradeço. Muito obrigado, vereador Matheus. Tá bom. Próximo orador, Questão de ordem. questão de ordem. Eu só gostaria de complementar um pouco do que ele falou, que realmente eu tenho observado que a Zona Norte ela é um pouco desfavorecida, né? Muitas pessoas elas não levam em consideração a nossa zoninha ali pequena. E eu estava conversando com os meus professores, com as pessoas da minha escola, e realmente eles falaram assim: por que não reformar a avenida principal da nossa Zona Norte ali? Porque, querendo ou não, a maioria das pessoas que entram em Osasco, elas têm que passar por ali. E, realmente,
ali ele tem um certo caos. Quebra um caminhão, tem trânsito, acaba com o dia inteiro de todas as pessoas não conseguem ir trabalhar devido ao caos que se torna aquela avenida. E só para complementar o que ele falou mesmo, questão de estar concordando com ele e sugerir uma indicação de por que não tornar aquela avenida, duplicar ela, para ter mais espaço. Porque, querendo ou não, uma hora ou outra isso terá que será realizado, porque a população vai aumentar e os problemas vão piorar. Só isso. Parabéns, nobre vereadora. Próximo orador. Bárbara Batista. Você tem 5 minutos na tribuna. Boa tarde a todos. Boa tarde. A respeito do que eu queria falar é da saúde. Eu vou pegar como exemplo a UPA da Vila Menck. Segunda-feira, minha irmã passou mal e foi atendida às 8 horas da manhã. E o médico falou que se ela não melhorasse, era para voltar à tarde. Eu voltei com ela às 5 e pouco, mais ou menos. Chegando lá, o funcionário disse que não haveria médico e que só teria talvez depois das 7. A pergunta que eu faço é, o porquê que o funcionário não pergunta, que não explica por que não tem médico? Não explica o porquê disso. Então, fica uma coisa meio vaga, ninguém explica nada. E eu acho que, assim, a pessoa já está doente e ter que ir atrás da informação por que o médico não está, acho que tem que ser uma coisa mais visível, ser mais transparente. Por que ele não veio? Não veio trabalhar porque não quis, porque o salário está atrasado, não sei. A segunda questão é, na troca de plantão, alguns médicos saem antes, ou quando sai, demora de 40 até às vezes mais, para o médico voltar a atender os pacientes e fica aquele caos que tem. Então, eu acho que poderia o pessoal esclarecer mais o porquê de algumas coisas vastas dentro da UPA acontece, para deixar mais esclarecido para a população, para a gente ter consciência se quem está assumindo aquilo está cuidando muito bem da nossa saúde. Faço essas as minhas palavras. Muito obrigada. Parabéns, nobre vereadora. A gente está marcando todas as perguntas, depois a gente vai responder na sequência. Próximo orador. Nobre vereador Carlos Wellington. Vereador, tem 5 minutos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de propor uma melhora da segurança no nosso município, no caso a GSM, para que esteja mais patrulha, para a melhora do nosso município e para que nosso município seja mais seguro e esteja melhor para todos andar livremente. Isso. Perto. Nobre vereador, a parte? A parte. Na verdade... creio que você deve estar falando da ajuda da GCM na patrulha das ruas de Osasco, é isso? Isso. Tá, muito obrigado. Encerro minhas palavras por aqui. Obrigado. Próximo orador. Vereador Gustavo França. Nobre vereador, tem 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de falar sobre a segurança, que em muitos lugares não tem policiamento e muito assalto. Por exemplo, em Osasco mesmo, no centro. Muita gente já foi assaltada ali. Pelo menos tivesse um pouco mais de segurança, seria melhor. E essas são minhas palavras. Próximo orador, vereador. Questão de ordem. Questão de ordem. Que nem ali o nosso vereador Gustavo disse. Até para a gente ir para a escola, a gente está inseguro. Muitos alunos de manhã indo para a escola são assaltados, à tarde são assaltados. À noite, principalmente, eles são assaltados. Então, a gente está mesmo bem inseguro nessa parte da segurança.
E é isso. Muito obrigado. Próximo orador, Gustavo Henrique. vereador Gustavo Henrique, tem 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria falar sobre a rua, que eu sempre passo lá e sempre está cheio de entulho, muito lixo. E a gente sempre liga para falar pedindo que retirassem, mas nunca vem. E sempre quando retiram, colocam de novo. Aí eu queria que pelo menos colocasse alguém lá, né, para vigiar o lixo lá, para que não colocassem mais. Para que quando a gente passasse lá, a gente... parte? A parte. Eu queria saber qual é o nome da rua. Na Vila Menck. Obrigada. Rua São Bernardo do Campo. E eu queria que pedissem que colocassem lá alguém para vigiar, que ninguém colocasse lixo. Essas são minhas palavras. Obrigado. Próximo orador, Nobre vereador Stephanie Lopes. Stephanie Lopes, tem 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria falar sobre a respeito das quadras públicas, que tem muitos buracos no chão e muita entrada de gente, pessoas desqualificadas, esses nóia, essas coisas. Queria falar também, igual a vereadora Andrea falou, a respeito dos médicos, dos hospitais, que não estão cumprindo seus horários e não estão indo trabalhar. Tipo, eu tenho um problema de bronquite. Muitas vezes eu vou lá de madrugada, com falta de ar e não tem médico. E é isso. Encerro minhas palavras. Próximo orador, vereador. Nobre vereadora Luísa Fernandes. Vereadora Luísa, tem 5 minutos. Boa tarde. Em nosso município, há hospitais e postos de saúde sem profissionais presentes em seu local de trabalho. O que você acha sobre isso? Essas são minhas palavras. Próximo orador, Nobre vereadora Lisandra Gomes. vereadora, tem 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar também sobre os lixos entulhos, mas eu queria falar o assunto sobre isso, porque esses lixos entulhos, eles ficam eles não contam limpeza como saúde também, pode trazer muitos bichos nocivos, entendeu? E isso é muito preocupante, tanto para a comunidade, tanto para as pessoas que mais necessitam na rua. Então, eu queria dar uma proposta, que não é segurança, porque o segurança vai ser a primeira pessoa que vai jogar lixo no chão. Então, câmera de vigilância. E porque eu sei que tem uma lei para isso, para jogar lixo no chão, lixo em lugar público, mas não pratica essa lei. Então, eu queria que praticasse mais, porque prometem, mas nunca cumpre nada. Então, eu queria propor isso. Eu queria perguntar também por que não propõe essa lei, faz, mas não as pessoas, como eu posso falar, as pessoas estão muito acomodadas e não estão mais acreditando na lei. Então, eu queria que vocês praticassem mais isso. Então, essas são as minhas palavras. Parabéns, nobre vereadora. Próximo orador, vereador. Nobre vereadora Sara Kelly. Vereadora Sara, tem 5 minutos. Boa tarde. Eu gostaria de falar sobre um local que fica lá no Cometa, que tem uma placa que está falando que vai fazer uma creche e nunca faz. E lá é eu acho também que é um bom espaço para fazer uma boa área de lazer, colocar parquinho. E eles nunca fazem isso. Então, e tem muita criança precisando de escolinha. E é só isso. Vereadora. Uma parte. Vereadora Parte. Volta lá. Eu queria saber qual é o local do Cometa que você está falando.
Então, eu não sei mais ou menos o nome da rua. Tá bom, obrigada. De nada. Pessoal, só para orientar, quando for falar na tribuna, olha para frente que ele está tirando foto de vocês, tá? Para depois a gente divulgar também isso aí, tá bom? Próximo orador, vereador. Ana Victória. Vereadora Ana, tem 5 minutos. Bom, boa tarde. Eu queria falar sobre a rua, a Avenida Dr. Alberto Jackson Byton, que tem uma lombada que é mais ou menos como posso dizer? Uma passagem, assim, e que eu queria providenciar uma faixa ali, porque é faixa e que se vocês pudessem, providenciar uma faixa para passar para o outro lado da rua, ou vice-versa, porque ali as pessoas muitas vezes passam em cima ou pode ocorrer alguma coisa. Essas são as minhas palavras. Próximo orador. Vereadora Laura Fernandes. Importante olhar para frente, tá? Para sair na foto, tá? Boa tarde. Eu gostaria de falar sobre os bares que passam dos limites sobre o horário perante a lei com som alto. Assim prejudica o conforto e lazer da sociedade. Encerro minhas palavras. Próximo orador. Vereadora de Cássia Santos. Vereadora tem 5 minutos. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de falar de onde que eu moro, ali no Jardim Mutinga, no Escadão. Quando chove muito, aí tem um bueiro que ele transborda e fica descendo uma água, aquela... Não lembro a rua, não, porque eu se mudei há pouco tempo. Aí fica transbordando, fica aquele cheiro ruim de esgoto. Eu gostaria de saber se algo podia ser feito. Encerro minhas palavras. Obrigada. A parte. Eu queria concordar com ela também, porque na Vila Menck e no Mutinga, a parte do Mutinga também, a linha de esgoto não está avançada. Está transbordando muito esgoto, essas coisas, e também prejudica a saúde. Só isso mesmo, são as minhas palavras. Próximo vereador. Igor Marques. Vereador Igor tem 5 minutos. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta, se os vereadores têm algum projeto para melhorar a cultura aqui em Osasco, alguma biblioteca, alguma coisa assim. E também eu gostaria de sugerir algum espaço de lazer com parque, árvore, bancos para as pessoas descansar. Essas coisas. Essas são minhas palavras e é isso. Pronto, tchau. A parte, nobre vereador. Como é que é? Questão de ordem, então. Questão de ordem cedida. Eu vou concordar com ele e eu também acho que, além de bibliotecas e parques, podia também ter mais pistas de skates bem feitas, porque eu conheço muita gente que anda de skate, mas não tem um lugar propício. Então, acho que podia ter também. Bom. Minhas palavras. Questão de ordem, nobre vereador. Questão de ordem cedida. Bom, gostaria de compartilhar que eu concordo com eles. Porém, eu acho que a gente tem que enfatizar uma coisa. Não porque nós somos jovens, a gente tem que enfatizar somente o esporte, somente o lazer, mas também a educação, porque ela está sendo muito afetada. Os nossos jovens, eles não têm se destacado muito como eu posso dizer, nas faculdades,
nos vestibulinhos em gerais. E eu gostaria de saber se vocês estão planejando algo para essa melhoria. E também gostaria de compartilhar que existe um projeto que já foi realizado na minha escola, porém ele não está sendo mais. Porém, eu gostaria também que ele continuasse ou voltasse a ser realizado, que é um projeto que eu nomeei como Prepara, para preparar os jovens para os vestibulinhos que vêm, como o Enem e outras diversas provas que a gente precisa, porque o jovem está despreparado. Encerro minhas palavras. Parabéns, nobre vereadora. Próximo orador. Oradora. Questão de ordem. Questão de ordem cedida. Como professor, eu noto isso bastante, né? Os nossos alunos da escola pública, concordando com o que falaram, não têm o devido destaque que deveria ter. Como em outros países, os alunos da escola pública que acabam entrando muito mais nas universidades públicas, diferente do que acontece em São Paulo. Nós estamos falando da cidade de São Paulo, mas nossos alunos moram em Osasco. Então, nota disso que muitos vereadores não matriculam seus filhos nas escolas públicas, que não concordo. Então, todo vereador deveria ter o seu filho matriculado na escola pública, deveria se tratar no hospital público, porque só assim valorizaria a educação e a saúde. Também as cotas são extremamente importantes, não cotas raciais, mas sim sociais. Não adianta o filho do Pelé pedir uma vaga na universidade pública que ele tem dinheiro para pagar. Então, são cotas sociais, o que precisamos. Mas, para isso, precisamos melhorar e muito a educação pública. Isso não é cultural. As pessoas querem sempre o meio mais rápido, que não é digno. As pessoas têm que entender que têm que estudar. E só a educação é a saída para qualquer coisa. Como eu digo para os meus alunos, conhecimento é poder. Poder para decidirem quem votar e quem não votar. Então, é um projeto que eu desenvolvi na escola, Aureliano Leite, só que não tinha patrocínio de ninguém. Eu dava aula de português, matemática, biologia. Na verdade, gostaria até de fazer uma indicação. Carapicuíba tem esse projeto. Carapicuíba tem vestibular para a população de baixa renda. Osasco não tem. Então, precisamos desenvolver isso para os nossos alunos de baixa renda, porque os nossos alunos não têm condições de pagar um cursinho de R$ 1.500 por mês. E por que não desenvolver esse projeto em parceria com empresa, PP, independente, para patrocinar ou até mesmo a prefeitura bancar isso e tornar os nossos alunos com destaques nos vestibulares, Por exemplo, a primeira cidade que tem 10, 20, 100 alunos que entraram na USP. Só para dar um exemplo, eu tenho no Aureliano e no Alcir, são 18 anos dando aula. 15 alunos meus entraram na USP. 15 alunos. E uma foi desse projeto. Nobre secretário David. Qual é o nome da aluna que frequentou o meu projeto? Andressa. Ela frequentou o meu projeto por 6 meses. 6 meses. É lógico que ela estudou, Mas ela foi motivada. E ela entrou na USP. Deve estar se formando agora. Ou já se formou em Química. Então a gente precisa fazer isso. Essas são as minhas palavras. Queria registrar também que prova disso, o professor, hoje a gente tem o Dr. Mirael, que assessora a gente, que hoje foi aluno seu e hoje está aqui com a gente, ele e o próprio David, Então, esses são provas vivas, Próximo orador, vereador. Nobre vereador Gustavo Jesus. Vereador Gustavo, tem 5 minutos. Eu queria falar da minha rua lá,
que tem muito lixo nas calçadas, que tem foco de dengue, essas coisas. Tem uma calçada lá que só dá para andar em uma parte, porque o resto tem carro abandonado, lixo, foco de dengue também. Na pracinha também é toda suja, tem usuário de droga lá que não dá para as crianças se divertir lá no final de semana, não dá para fazer nada. Queria que arrumasse isso. Essas são minhas palavras. Questão de ordem. Questão de ordem cedida. Assim, na minha rua, tem uma pracinha em frente que também tem muito usuário de droga e chega a ser muito perigoso sair de noite, porque quando você sai tem um cheiro muito forte de cigarro e é muito ruim. Luísa Rosive Tirola, eu acho. Essas foram minhas palavras. Obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem cedida. Eu queria cumprimentar dizendo assim, se a prefeitura mesmo não poderia mandar vistorias para checar esses locais, se a gente desse os nomes das ruas. Porque assim, tem muita gente que trabalha, sai cedo e vai chegar mais ou menos de madrugada. E por conta mesmo da falta de iluminação em algumas ruas, isso se torna muito perigoso. Que nem minha mãe, ela sai 5 horas da manhã para ir trabalhar. Quando ela desce a rua, tá cheio de usuário de droga e falta iluminação. Essas foram minhas palavras. Próximo vereador. Nobre vereador Gustavo da Silva. Vereador Gustavo, tem 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero dizer a relação da saúde, que meu irmão estava com suspeita de dengue, minha mãe levou lá no UPA e na recepção falaram que não tinha médicos para atender. E minha mãe teve que correr lá no Antônio Giglio, aqui em Osasco, e também não tinha médico para atender. E essas são minhas palavras. Questão de ordem. Questão de ordem. Semana passada, eu levei uma queda e por conta disso eu caí em cima do pulso. Então ele ficou inchado e eu fui pro UPA. Quando eu cheguei no UPA, o único clínico que tinha lá teve que sair para atender a emergência. Eu acabei não sendo atendida por conta de falta de médico. Essas foram minhas palavras. Muito obrigado, vereadora. Questão de ordem. Questão de ordem. Gostaria de enfatizar também essa parte da saúde, porque há um tempo atrás, uma vizinha minha, ela foi até o hospital da cidade, lá o UPA, e não atenderam o sobrinho dela. E ele estava muito mal, e aí ela voltou lá. E quando atenderam relaxadamente, eu acredito. Porque quando ele voltou para casa, ele faleceu. Então, eu acredito que, assim, que é necessário a gente enfatizar que a gente precisa trabalhar fortemente, não só em lazer, como eu já disse, mas também na nossa educação e principalmente na saúde. Porque muitas pessoas estão sendo afetadas e com vidas não se dá para brincar. Por falta de um atendimento correto, pessoas morreram. E aí, quantas pessoas vão morrer por falta de médico, por falta de atendimentos? Essas são minhas palavras. Próximo orador, vereadora. Nobre vereador Laura. Laura? Vereadora Laura. Vereadora ausente. Nobre vereadora Fernanda. Vereadora Fernanda tem 5 minutos. Nobre vereadora tem 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria falar sobre a respeito à dengue. Então, muitas pessoas estão tendo dengue e alguns hospitais e alguns
Ai, eu não consigo falar. Eu tô muito nervosa. Fica à vontade, nobre Eu só queria vereadora. falar sobre a dengue mesmo, a respeito da dengue. Então, minha mãe ela já teve dengue e, por conta disso, ela teve dengue hemorrágica. E teve um dia que a gente teve que ir para o hospital, claro, mas não atenderam a minha mãe por conta de não ter médico também. Mas, enfim, minha mãe ela teve que ficar internada, quase morre, mas, graças a Deus, não morreu. Então, eu queria saber sobre isso, sobre a dengue. Muito obrigado. Essas são minhas palavras. Obrigada. Próximo orador, Nobre vereadora Nawane Kessley. vereadora Nawane. Nawane Kessley. Nawane Kessley. Tem 5 minutos, vereadora. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria falar sobre fazer uma lombada na rua Diadema, porque está muito perigoso. Várias motos estão passando e já atropelou minha cachorra, e foi muito triste. E seria pior se fosse um adulto ou até uma criança. Eu queria que fizesse uma lombada. Essas são minhas palavras. A parte. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem cedida. Ali na rua do Hélio, a escola que é do município, você subindo o escadão, tem um bueiro bem grande. Se você escorregar naquele escadão, você vai parar lá dentro. Então, tem o caso de ter que fechar. Essas são as minhas palavras. Já foi. Questão de ordem. Questão de ordem. Nobre vereador. Eu queria falar sobre que as lombadas hoje em dia são proibidas em algumas ruas. Muito obrigado. Próximo orador, Gabriel. vereador Gabriel, tem 5 minutos. Boa tarde a todos. Eu queria falar sobre a rua da Escola Hélio ali também, que proibição de caminhões subirem ali, que já acidentes já ocorreram ali, entrou um caminhão dentro da escola, muitas crianças se feriram ali e é isso, essas foram minhas palavras. Próximo orador, Nobre vereador Eduardo. professor Eduardo, tem 5 minutos. Boa tarde. Primeiramente, eu vou falar como cidadão e também como ciclista. Há mais ou menos uns 2 anos, nós tínhamos uma ciclovia aqui em Osasco. Para falar a verdade, a bicicleta é o transporte do futuro. Algumas empresas, como a BMW, a Volkswagen já vem fazendo esse estudo. São Paulo, o município de São Paulo já está aí com um projeto de 400 quilômetros de ciclovia e a cidade de Osasco tinha ciclovia e acabou tirando a ciclovia, né? Eu gostaria de fazer uma indicação para a construção de ciclovias na cidade de Osasco, mas uma ciclovia que levasse principalmente a estação de trem, né? Porque dali as pessoas se movimentam para o trabalho. Não adianta ficar levando a parque, a outras, literalmente. Por exemplo, alguma situação que pegasse o projeto de algumas avenidas que trouxessem o ciclista até o centro de Osasco. Nós temos o bicicletário, que funciona muito bem, só que o ciclista ele se sente inseguro, porque, infelizmente, o motorista não aprendeu a respeitar pedestre e o ciclista. Essas são minhas palavras. Parou.
Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereadora. Eu queria concordar com o que o vereador Eduardo falou e também voltando àquele assunto dos hospitais, assim, a mulher que mora perto da minha casa, ela estava com a doença e ela estava fazendo um tratamento e ela conseguiu o tratamento só no posto de saúde lá da Vila Menck, o UBS. Ela só conseguiu saber o que ela tinha lá no UBS. Ela foi em todos os postos da região, no Dávila, no UPA, e eles não conseguiram saber o que era a doença que ela tinha. Então, ela desceu no UBS depois de 4 meses para continuar o tratamento que ela tinha. Só que aí, quando ela chegou lá no UBS, eles falaram que ela não poderia ir lá no posto porque ela não morava na região. Então, assim, eu acho que, como ela começou a fazer o tratamento onde ela estava, eu acho que eles não poderiam mudar ela lá, porque ela foi no posto da região onde ela morava, e quando ela foi lá, ela não conseguiu saber o que ela tinha de verdade. Então, quando ela foi lá, eles falaram que ela não poderia ir naquele posto, por causa que ela não morava na nossa região. Então, eu acho que isso não tem lógica. Então, o que eu tenho que falar mesmo? Essas foram minhas palavras. Questão de ordem. Eu concordo com... Questão de ordem cedida. Eu concordo com o vereador Eduardo, porque ali na Ponte de Osasco mesmo, um dia eu fui tirar lazer com a minha família e quando nós estávamos chegando perto do Jardim Rochidale, um carro entrou na nossa frente e quase não deu tempo de parar, mas com muita ajuda do freio de trás da minha bicicleta, eu consegui parar, senão eu ia bater no carro. Essas são as minhas palavras. Agora eu passo a palavra para o nosso nobre vereador Batista. Senhor presidente Batista. Melhor. Eu queria... Aqui mesmo? Eu queria usar a tribuna, né? Uma boa tarde, senhores vereadores e vereadoras. A gente fez anotou os pedidos, né, dos nobres, e a gente vai estar vou estar respondendo agora. A maioria das perguntas, tem algumas que são semelhantes, então a gente vai fazer um resumo, mas vou estar respondendo todas as perguntas. A vereadora Laura fala sobre a questão dos bares, né, o barulho que tem na região, na nossa cidade, principalmente na Zona Norte. O limite, né, a gente sabe que tem muitas reclamações dos moradores e os vereadores, como de costume, recebem essas denúncias e acabam indicando para os setores, né, que no caso seria o Secontru, né, ou a própria guarda, né, que vem junto com a polícia militar, né. Esse é o melhor caminho, né, onde cada setor pode estar atribuindo as suas funções. E o melhor caminho, vereadora, seria com a Secontru, no 156, né, no Disque Denúncia, né, para ele estar averiguando e notificando os proprietários dos bares, né, que a lei do silêncio funciona na nossa cidade, então tem que ser respeitada. Jardim Mutinga, a gente está falando sobre o vereador Igor Marques, fala sobre a limpeza de boca de lobos, falta de esgoto, né, que prejudica a saúde. Tem muita reclamação sobre a questão da falta de esgoto, né, que é uma coisa que já vem há anos, que é um pedido solicitado, que é solicitado pela população já há alguns anos, né? Eu moro na Vila Menck mesmo há
34 anos e desde pequeno a gente sempre brincando via o esgoto a céu aberto e já existe uma reivindicação da população local para estar fazendo esse esgoto, né? Segundo a Sabesp, está previsto para 2018, né? Esse problema seja solucionado. E a gente, como vereadores, os nobres vereadores, vem cobrando que realmente é o papel, né, dos vereadores fazer essas cobranças junto ao governo do Estado, né, para que venha atender a nossa população, principalmente da Zona Norte, né, que é o setor mais esquecido. Agora, a próxima pergunta vem do... Questão de ordem. Questão de ordem. A gente sabe que a Sabesp cobra o esgoto, mas infelizmente não trata. Né? Então, como é que a gente paga por um serviço que não é feito? Na verdade, acho que toda moradia de Osasco paga o esgoto, que é a conta de água dobrada, né? Então, se ela gasta R$50 de água, vai pagar R$100 a conta, R$50 de esgoto. Isso não é feito pela Sabesp. Pelo menos na rua onde minha mãe mora, que é a Rua Jade, passa lá, foi meio que camuflado, né? Mas aquele negócio não é tratado. Se joga e depois lá na rua de baixo cai na rede fluvial. Verdade. Essas são minhas palavras. Verdade. Então, inclusive na Vila Menck, né, a gente está canalizando alguns córregos, né? O próprio córrego da São Bernardo do Campo, né? Que a gente sabe que enquanto não fizer aquela rede, que é uma rede coletora de uma máquina que vai puxar esse esgoto, acho que para Barueri, né? Então, o que os vereadores podem fazer é justamente isso, cobrar cada vereador aqui presente, reforçar os pedidos. Questão de ordem. Questão de ordem. Nos Estados Unidos mesmo, eles tratam o esgoto por conta da seca mesmo, eles acabam utilizando aquela água retratada. E a água fica mais limpa do que a que a gente vem diretamente do rio, que a gente usa aqui. E lá, provavelmente, eles não pagam esgoto. E aqui a gente paga e não tem uma qualidade de serviço como eles têm lá. Essas são minhas palavras. Certinho, nobre vereadora. Agora, respondendo a pergunta do professor Eduardo, do vereador professor Eduardo, que fala sobre a questão de cultura, lazer, né, nos parques, que na nossa cidade que não temos bibliotecas, pistas de skates, só os nobres vereadores mesmo fazendo esses pedidos e para a gente poder reivindicar junto com o nosso governo. Queria registrar a presença da diretora Goretti, se puder vir para cá para compor nossa mesa, seja bem-vinda. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu tinha colocado na minha folha, inclusive, que eu entreguei, se aqui em Osasco a gente pudesse fazer feiras municipais sobre cultura, feiras de ciência, porque é nessas feiras que a gente descobre grandes talentos que há entre nós. Essas foram minhas palavras. Então, professor Eduardo, respondendo a pergunta do professor Eduardo, do vereador, na Vila Menck, a semana passada teve já alguns engenheiros medindo aquele espaço do lado do ponto de ônibus da Vila Menck, do ponto final, ao lado da Igreja Católica. Os engenheiros já foram com os arquitetos e eles já mediram, que foi pedido de vários vereadores, né? Eu lembro que a vereadora Lara, a vereadora Andréa, né, pediu que se faça uma área de lazer lá, né? E já está sendo feito o projeto. A gente pediu para que se desse para fazer uma pista de skate ao lado da UBS, com uma pista em volta ali daquele espaço, uma concha acústica, para que os jovens da nossa periferia possam cantar lá, fazer shows, né? E uma academia ao ar livre também foi pedido para fazer lá nesse mesmo espaço. E o nosso prefeito já está atendendo, então
Acredito que mais uns 30 dias, acho que já vai começar, pelo menos, a sair do papel, né? Questão de ordem. Questão de ordem, Nobre. Para quando está prevista o término da obra? Então, na realidade, os engenheiros começaram a... Primeiro foi os arquitetos, né? Fizeram as plantas, né? E a gente fala e não tem exatamente quando vai ser executada a obra, mas a gente fala em 4 meses, né? E aí eu conto com a cobrança mesmo dos nobres. No caso, 4 meses vai ser quando vão começar? Não, para concluir a obra. Concluir Tá bom. a obra. Muito obrigado. Obrigado a você. Agora, vou responder a pergunta do vereador Gustavo. O vereador pergunta aqui sobre os hospitais, sobre a questão da saúde, como que está na nossa cidade. Eu vou responder o que está sendo feito pelo município, né? Todos sabem que o Hospital Antônio Giglio, a gente tem uma deficiência de médicos, né? E agora ele foi terceirizado para uma OS administrar esse hospital, e eu fui um dos pioneiros a apoiar esse projeto, porque nós sabemos que a população reclama muito na questão da saúde, e a saúde no nosso país está um caos, mas a nossa cidade tem verba para poder custear essa saúde, e eu entendo que a própria OS, administrando corretamente, venha a resolver esse problema de saúde na nossa cidade. Um exemplo vamos supor, hoje nós temos um quadro de 300 médicos e trabalham 30 médicos, 60 médicos, né? O resto não quer levar a sério. Então, com a vida da OS, penso eu que vai virar praticamente um hospital particular, né? Onde a gente vai estar fiscalizando, e esses médicos que vão sobrar, a gente vai espalhar para nossas UBS, para as UPAs, né? Que estão sem médico, que vai estar respondendo a perguntas dos vereadores, né, que foram pedidos aqui, que a maioria falou sobre a questão da saúde. Então, é um projeto muito bom, né? O nosso prefeito está se empenhando bastante sobre isso, e eu acredito muito nessa questão dessa OS, né, que vai funcionar e resolver o problema da saúde da nossa cidade. Agora, eu respondendo a pergunta do vereador Gustavo. Gustavo fala sobre o lixo nas calçadas, e a gente vem fazendo, né, em alguns bairros, os mutirão de limpeza, mas o que está sendo feito mesmo é um trabalho de prevenção, né, que reeducar a população local, né, porque a gente sabe que é os próprios moradores mesmo que jogam os lixos, né, nas calçadas, e aconteceu várias vezes de a gente mandar limpar de manhã e à tarde ter lixo. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está reeducando a população. Jogar o lixo, colocar os lixos na lixeira no tempo certo que os lixeiros passam, e os entulhos manter e esperar até passar o mutirão de limpeza no bairro, né? Então, essa parte aqui é mais educação da população, porque a população também não contribui com o nosso município, né? Próxima. Próxima pergunta vem do entulho também, que é o do Gustavo Henrique, falou sobre o entulho, sobre a quadra da... Questão de ordem. Questão de ordem. Não, vereadora, eu queria saber sobre o UPA da Vila Menck, o que você tem para ele, mais ou menos. Não. Melhoras. Você pode repetir, por gentileza? As melhoras que você tem para o UPA da Vila Menck. Então, foi como eu acabei de falar, né? A SOS vindo para administrar o nosso hospital central,
a gente tem deficiência de médicos, né? Então, hoje, com a vinda da UES para a nossa cidade, a gente vai sobrar médico e vai ter como a gente compor esses médicos, né? Hoje, o quadro de médico na UPA são 4 médicos, né, no plantão. E a gente tem média de 3 médicos que acaba faltando e 1 trabalhando, né? E aí a população acaba sofrendo, né? Então, a única solução que eu vejo seria que a OS venha funcionar 100% e sobra médico para a gente distribuir nas UBS e nas UPAs, né? Tanto é que estão sendo inauguradas algumas UPAs e não tem médico, né? Mas o objetivo é justamente esse. Obrigada, essas são minhas palavras. Muito obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador. O vereador Batista, eu gostaria que o senhor falasse sobre a ortopedia que está para vir para a Vila Menck também, a pediatria e a UPA 24 e a unidade móvel 24 horas. Nobre vereador, como todos sabem, eu concorri às eleições a deputado estadual, né, em 2014, e foi uma das metas no plano de governo nosso, né, que a gente falou que era questão de honra de ter a pediatria, né, que é uma deficiência do nosso município, e principalmente na nossa região, na Zona Norte, que a gente tem essa dificuldade. Então, o meu plano de governo foi justamente esse, para que a gente ganhando as eleições, a gente trazeria essa estrutura. Como a gente não ganha as eleições, a gente estamos brigando, estamos discutindo, estamos marcando uma agenda em Brasília para estar discutindo com nossos deputados federais, né? E a ortopedia já está em andamento, e a gente está agora discutindo com o secretário sobre a questão da ambulância 24 horas e também o estacionamento, que é um dos problemas que a gente está tendo lá. Alguns médicos reclamam que não estão indo trabalhar lá por causa que não tem estacionamento. As pessoas riscam os carros deles, né? Já teve furto de carros, então essa é uma coisa que a gente está dando prioridade. Inclusive, hoje mesmo eu estive falando com o secretário, né, sobre essa questão, né, ele pediu uma ajuda para a gente poder chegar junto ao prefeito e que construísse rapidamente esse estacionamento para que os médicos trabalhem sossegados, né, e tenham uma segurança. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador. Eu queria saber se aqui em Osasco tem algum projeto de reciclagem. E eu também queria dizer que a maior culpa dos entulhos muitas vezes por culpa assim do governo, mas sim por causa dos moradores que jogam lixo. Muito obrigado, verdade. Essas foram minhas palavras. Verdade. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu queria saber o que seria a OS. A OS é uma empresa que vai gerenciar, né, e administrar como se fosse um hospital particular, né? A gente deu prioridade mesmo, eu mesmo dei prioridade para que viesse a São Camilo ou Albert Einstein, né? Aí, hoje, a gente tem uma OS que foi escolhida legalmente, né? E a gente está apostando que venha dar certo, né, essa OS, e que nossa saúde melhore aí pelo menos 90%, né? Obrigado. Eu queria ressaltar o que o Igor disse. Questão de ordem. Questão de ordem. No fato da segurança e da saúde mesmo, a gente, moradores do município, poderia colaborar. Por conta dos entulhos, muita gente fica doente, muita gente pega doenças quando ocorrem enchentes. E a culpa, na verdade, não é do governo, mas sim dos moradores. E a mínima obrigação que eles teriam seriam de reclamar. Essas foram minhas palavras. Muito obrigado, nobre vereador. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu queria falar também sobre essa questão de lixo, que, por exemplo, as pessoas, como eu falei, as pessoas estão muito acomodadas com isso. E muitas coisas assim, por exemplo, como você falou sobre a construção de parques, de coisas assim, de lazer, eu queria não só alertar vocês para fazer essas reformas, como a sociedade também, porque elas deviam preservar mais essas coisas, porque eu sei que antigamente tinha esses lazeres, tinha a praça perto da igreja e tal, e eu queria falar sobre isso, porque as pessoas não preservam isso. Então, e os lixos, entulhos, eu queria saber como que vai ser essa reeducação. Verdade.
Nova vereadora, então, eu vou falar um exemplo, claro, lá na rua, professor, na rua onde o senhor mora, a Rua Jade, lá da associação, qual é o nome daquela rua? Leontrópico, né? A Leontrópico, a gente tinha um problema muito grave lá com a questão do lixo, e tinha as caçambas, 4 caçambas, só que a população vinha com saco de lixo, do outro lado da rua jogava o saco de lixo e errava a caçamba, né? Então, às vezes jogava guarda-roupa, geladeira, um monte de coisa lá e fica aquele caos, né? De entulho. E aí, o que a gente fez? A gente montou uma equipe lá para reciclar o lixo, né? E aí, hoje a gente tem 3 caçambas, elas não enchem, porque tem uma pessoa que está cuidando, que separa o vidro, o plástico, né? E essa mesma pessoa do bairro, ele conscientizou a população de separar o lixo e ele mesmo está ganhando dinheiro com reciclagem, né? Ele mesmo, né? O pessoal joga o lixo, ele acaba reciclando e ganhando dinheiro e mantendo esse espaço cuidado. Então, vou falar também lá da São Bernardo do Campo, que tem um pedido dos moradores para tirar as 2 caçambas que tem de lixo lá. E tem um outro grupo de morador querendo que coloque mais caçamba. Então, a comunidade está meio dividida e a gente fez o quê? A gente está fazendo uma reunião de conscientização e explicar realmente o que eles querem fazer, né? Então, se eles decidirem que vai ter mais caçamba, a gente vai ter que reeducar eles também, para que separe os lixos dessa forma e venha sobrar caçamba e não jogar o lixo em qualquer lugar. Isso aí está sendo discutido e está em andamento. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador. Eu queria falar sobre a rua Ribeirão Pires, que em frente ao UBS está cheio de entulho. Aí alguns enfermeiros falam assim, que lá tem muitos casos de dengue, aí eu vi uma pessoa falar, não é? Olha para frente, vocês não cuidam, e eu vejo ali que em 5 meses as pessoas da prefeitura iam cortar a grama e limpar esse entulho. Não pode ser o prazo mais curto para limpar? Nobre vereador, muito obrigado, né? Você enfatizou legal a sua pergunta, mas assim, foi como eu disse, como ali a gente vai fazer a pista de skate, né? Vai fazer uma concha acústica, fazer academia ao ar livre, ali acho que a gente vai inibir já do pessoal jogar lixo, né? Porque na realidade ali o que acontece são pessoas, né, que são alguns usuários de drogas que pegam uma quantidade de, por exemplo, R$5 e fala que vai tirar um entulho do morador e vai jogar longe, aí ele pega e cata o dinheiro e joga ali mesmo, né? E às vezes a gente pega na hora, fala com eles, mas não adianta. Então a única solução seria isso mesmo, né? De a gente resolver o problema dessas praças com a área de lazer, com academia, né, com a iluminação legal, né? E aí eles mesmos não vão ter nem essa coragem de estar jogando algum lixo lá, porque vai estar tudo limpo, né? Essa acho que é a única alternativa, né? Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador. Aproveitando que você falou, que o nobre presidente falou da rua Eleutrópio, eu vou contar um pouquinho sobre a história da Sajan. A Sajan é uma entidade que hoje acho que não funciona, na minha opinião, tá? Não funciona em benefício da sociedade. Essa Sajan, ela já foi, por incrível que pareça, o Alcir, né? O Alcir ficava na rua Eleutrópio, na década de 50, onde a minha avó, dona Didécia, hoje é falecida, foi a primeira funcionária do Alcir, conhecido como telhadão, né? O Alcir era o telhadão e ficava literalmente no começo da comunidade, que ela começou literalmente ali, na onde depois foi o parquinho, né? Eu estudei naquele parquinho, minha família inteira estudou naquele parquinho. Então, aonde foi uma escola pública, depois foi uma EMEI, por que não ser uma creche hoje? Né? É um lugar hoje que não funciona nada, praticamente. Indico para a Câmara que se torne uma creche, que falta no Jardim Mutinga, creche, né? Tem uma, e essa uma não dá condições para 10% da população do Jardim Mutinga. Na Vila Menck, eu acho que tem creche na Vila Menck? Tem. Tem uma? Uma. Pergunta aos nossos vereadores, dá conta para toda a população? Não. Não, né? Então, e por incrível que pareça,
eu percebo que no Mutinga, as pessoas que conseguem o benefício da creche, infelizmente não trabalham. Porque a hora de fazer a inscrição é das 7h30 às 11 horas. Nessa hora eu estou trabalhando. Como é que eu vou fazer a inscrição? Eu, pelo menos, verifico isso. Pessoas que conseguem a vaga na creche e não trabalham. Né? E falta, né? Eu indico uma creche para a Rua Heliotrope. Verdade. Inclusive, não, vereador, o senhor acabou colocando essa questão da creche e eu vou até relembrar que a gente teve lá já, medimos o espaço, né, para fazer a creche, porque o prefeito falou que estava sem espaço e a gente indicou esse terreno para ele, que praticamente é um terreno, porque lá não tem nada de produção lá, de produtivo, né? E segundo o prefeito, o espaço ele é tipo um triângulo e ele não está no padrão, né, do governo federal para que possa fazer. Existe a alternativa de comprar algumas casas do lado, né, para poder ocupar esse espaço, né? Padrão. E então a gente está até produzindo um abaixo-assinado, né, já tem um abaixo-assinado correndo para que venha acontecer isso aí, entendeu? E uma coisa que você colocou importante também, falando sobre as vagas, tem muitas creches que hoje a gente está tendo um problema de vaga, mas é porque tem muitas mães que não trabalham e colocam a criança na escola. E as mães que realmente precisam trabalhar estão tendo essa dificuldade. E isso aí, no meu gabinete mesmo, muita gente reclama. E é uma coisa que a gente precisava fazer um pente fino, né, na secretaria, para estar pegando os comprovantes de quem está trabalhando, realmente, né, a carteira profissional, porque tem muita gente que fica em casa e deixa os filhos na escola. E as mães que realmente precisam trabalhar tá tendo essa dificuldade. Questão de ordem. Questão de ordem. Que nem o vereador Eduardo falou agora, da creche, né? Que nem minha tia. Ela conseguiu um emprego, ela estava procurando uma creche pro filho dela e ela não conseguiu uma vaga na escolinha aqui. Aí ela teve que pagar uma particular por um tempo para ele ir para a escolinha. Aí ela teve que ir na Secretaria do Ensino para conseguir uma vaga para ele na escolinha de lá da Vila Menck. Então, ela teve que correr muito atrás para conseguir a vaga dele. E aquele assunto do lixo, poderia colocar umas caçamba nas ruas da Vila Menck para ver se diminui os lixos assim, em público, né? Encerro minhas palavras. Muito obrigado, vereadora. A gente antigamente existiam as regionais, né? E as regionais facilitavam essa questão dos entulhos, né? Porque tinha uma equipe, cada bairro praticamente tinha equipes, né, para poder limpar as bocas de lobo, né, cortar os matos. E hoje a gente está tendo essa deficiência. Mas o melhor momento mesmo é conscientização, jogar o lixo no tempo certo, né, não esperar a operação catar-bagulho e reeducar mesmo a população, porque por mais que você faça, né, sempre tem alguém reclamando, né? Questão de ordem. Questão de ordem. Queria saber sobre a água, porque eu creio que muitas pessoas aqui na sua casa não têm água por conta de água. De água, né? Então, nobre vereadora. Minhas palavras. Então, a água, como a gente sabe, né, a Sabesp, né, que é o governo do estado, né, a gente vem cobrando, né, o governo do estado para que venha tomar as providências, né, porque não se planejaram, né, e hoje a gente está sofrendo, né, porque se não fizer algo assim de urgência, pode ser que daqui mais um tempo acho que não vamos ter água para beber também, né? Então cabe aos vereadores também cobrar o governo do estado de uma forma intensa para que venha resolver esse problema da água, né, da falta d'água, né? Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador. Lá nos Rubens Bandeira, na creche, minha irmãzinha estuda lá. Minha mãe falou que lá está tendo falta de professor e de funcionário da limpeza. O que pode fazer sobre isso?
Essa semana a gente recebeu umas denúncias também e a gente vai estar montando uma comissão para estar discutindo, né, com o diretor, né, o que fazer, que alguns contratos estão sendo vencidos, e para a gente poder levar até o nosso prefeito para estar discutindo essa questão, né, que não é só no Rubens Bandeira, em outras escolas também. Então a gente quer dar uma atenção especial nesse caso, né, porque já está tá difícil, sem vaga, imagine se os professores que tentam ir embora, né? Obrigado, encerro minhas palavras. A parte. Questão de ordem. Questão de ordem. Nobre vereador, eu queria saber o que você quer para o futuro da Flamengo com seus mandatos. Na realidade, assim, o meu primeiro mandato, né, meu primeiros 2 anos e meio, né, como vereador, e sempre trabalhei, né, na área social, sempre gostei de estar nessas ações e nunca ganhei nada para fazer o que eu fazia, né? E hoje está diferente, que eu consigo receber por o que eu faço, e é uma profissão muito boa que tem como ajudar muita gente, né? Muitas pessoas, e eu preciso seguir minha carreira, né? Para poder ajudar outras pessoas e também ter um futuro melhor para a nossa população e para a minha família. Obrigada, essas são minhas palavras. Obrigado. Queria ceder 5 minutos também para o nobre vereador Dr. Mirael, que além de vereador, é jurídico nosso da Câmara. Mesmo sabendo que não é regimental, queria cumprimentar todos aqui presentes, todos os vereadores, alunos, na pessoa do meu querido professor Eduardo Verdolim, né? Professor que sempre incentivou a gente, a cultura, a educação. Educação vem de berço, mas a mola propulsora também, para eu ser o que eu sou hoje, um advogado constituído e um homem de bem, foi também o professor. Também quero agradecer a diretora Goretti, o vereador Batista pela iniciativa. Isso, gente, que vocês estão fazendo aqui hoje, jamais foi visto na cidade de Osasco. Vocês estão marcando história. Na verdade, isso daqui é uma coisa que vocês têm que participar, vocês têm que gostar da política. Política independente de vocês quererem ou não. A partir do momento que vocês dão um bom dia e vocês falem bem de você ou de outras pessoas para outros, vocês estão fazendo política. Então, a função precípua da Câmara dos Vereadores, na qual vocês são hoje, o vereador por um dia, é fiscalizar, é legislar, é cada dia cobrar do prefeito, porque assim, o vereador aqui, ele não tem o poder de fazer obra, mas ele tem o poder de cobrar, de fiscalizar e de legislar. E é muito importante. Então, eu estou aqui muito contente por fazer parte desse projeto, de ver professores também engajados, diretores, vereadores, a Câmara, a equipe, o David, o Eduardo, o Jorge Poio, a Câmara que cedeu. Também agradeço o nosso presidente Jair Assaf, também que cedeu, toda a organização, o nosso grande Sidney lá atrás, sempre na contenção, Alessandro da Silva, o grande boy do projeto Osasco Quebrada Forte, e quero que vocês saibam que vocês fizeram história na cidade de Osasco e que a cada dia vocês se interessem cada vez mais pela política, porque é a política que vai fazer vocês mudar desde o entulho até médico, até lei, até projeto cultural, na qual tanto vocês precisam, e a população precisa, e vossos familiares precisam também. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado, nobre presidente e vereador Batista, mesmo não sendo regimental, pelos 5 minutos que o senhor concedeu. Também quero agradecer o nosso repórter aí, que está sempre conosco, né, que sempre vem cobrindo o que passa dentro dessa Casa de Leis. E muito obrigado a todos. A gente tem que encerrar, porque, por causa do regimento mesmo, às 4h30. E eu queria também ceder a fala para a nossa diretora Goretti, né,
que ela possa também explanar também. Por favor, Gorete. A tribuna à sua inteira disposição. Boa tarde. Gente, é um privilégio muito grande, né, por estar aqui hoje com esses queridos jovens mirins vereadores que hoje faz pela primeira vez, ocupa uma cadeira, né, com tanta responsabilidade. Parabéns para vocês, crianças, adolescentes, jovens, e muito obrigada pelo carinho, escolher a escola Doutora Aureliano Leite para passar por esse processo no meio de 51 escolas, né, do Estado, escolas municipais também, escolas particulares. E ele teve o carinho, né, o nosso grande vereador, Batista, teve o carinho de escolher a escola Doutor Aureliano Leite. Fiquei muito orgulhosa por ser a precursora, né, desse projeto, e acredito que teremos outros momentos também. Conte sempre com a nossa escola, com nossas crianças, nossa comunidade. E parabenizar toda a equipe que ajudou a construir, né, esse momento, que eu tenho certeza que não foi uma cabeça só, não foram né, os braços, e sim bastante cabeças, bastante pessoas que se debruçaram para pensar nesse momento. Então, obrigado a todos os funcionários, ao professor o Eduardo, que me ajudou bastante, as representantes aqui também do Grêmio Estudantil da escola, que estão fazendo um trabalho muito bom na nossa escola também. E todos os assuntos abordados aqui é de extrema importância para a nossa sociedade. Muito obrigada, Batista. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado, nossa diretora, também uma das colaboradoras. Eu queria... A gente já está finalizando, e aí eu queria deixar registrado aqui algumas obras que estão sendo executadas na nossa região, né? Isso que está em andamento, né? A gente começou já a fazer a pista olímpica em Volta ao Campo, lá, começamos essa semana, e já está na metade, né? Quem tiver a oportunidade depois de lá, né? Ficou legal uma pista para a gente poder fazer uma caminhada, né? Existe o projeto para grama sintética em 6 campos ou até 12 campos, né? E o nosso campo ele está sendo um dos primeiros que vai ser executado. É uma parceria com a prefeitura, a Ambev e o Bradesco. E aí a gente já está em negociações, né? É uma coisa que vai acontecer, que se vir para o nosso bairro, vai ajudar a nossa juventude, né? Que nem alguns jovens citou aqui algumas perguntas, falou sobre a questão de droga nas praças. Lá no campo mesmo, a gente tem muito problema com essa questão das drogas. Então, com a pista, com a área de lazer, nós trazer os pais desses usuários de drogas para poder fazer caminhada lá e estar nas atividades lá, vai ser uma forma de a gente poder tirar esses usuários de drogas de lá, né? Ou incentivar eles a fazer o esporte e largar as drogas, né? E o campo é um processo que muita gente vem pedindo, né? A nossa UPA também, a pediatria, coisa que está em andamento, a gente está negociando. A canalização do córrego São Bernardo está em andamento, estamos esperando chegar mais uma parte dos tubos. No Jardim Dávila, a gente conseguimos desenvolver 5 asfaltos, uma praça, algumas vielas, construímos o predinho da Associação de Moradores para começar a desenvolver os projetos. Essa semana eu tive com o secretário fazendo vistoria nas praças, que tem muitas praças nossas, está muito escura, abandonada, e a gente vai fazer algumas revitalizações nessa praça, exceto essa da Vila Menck, que vai ter que ser uma obra grande, né, que é um pouco mais demorado. E queria também falar dos recapeamentos das ruas, né, que a gente conseguiu fazer alguns asfaltos. Tem algumas ruas que não deu para fazer ainda, porque são processos meio lentos, e algumas precisa ser feito a questão do esgoto, então não dá para mexer no asfalto, porque hoje acontece de a gente faz o asfalto, a Sabesp vem e abre toda a rua, estoura tudo, então a gente está dialogando com a Sabesp para que, quando for fazer a rua, a gente faça a primeira rede de esgoto, depois mexe no asfalto.
Também conseguimos a reforma da quadra do Parque Bandeirantes, né, há pouco tempo, né, e conseguimos também a academia ao ar livre, em frente à caixa d'água, né. Do lado da caixa d'água teve uma vereadora que falou sobre a creche. Estamos aguardando, né, terminar algumas creches que estão sendo construídas na Zona Sul para vir para a Zona Norte. E a nossa creche ela é questão de honra porque nós não temos vagas, né. E a gente vamos encerrar por aqui, porque regimental é até as 4h30, né? Então, a gente vai finalizar por aqui. Queria agradecer todos os vereadores, né? Todas as vereadoras que fizeram suas perguntas, que falaram aqui. Queria agradecer também à TV Câmara, né, por ceder o espaço, ao nosso presidente, ao pessoal do cerimonial, entendeu? Por apoiar o nosso projeto. É o primeiro e de vários que a gente quer fazer para poder incentivar a nossa juventude. Estou muito feliz por vocês participar, debater mesmo. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu gostaria de convidar todos os jovens a curtir, compartilhar, seguir a página do Batista Comunidade no Facebook. Então, todos os dias lá vocês ficam sabendo tudo o que está acontecendo na vila. Tem aí um outro canal de comunicação. Logo, logo aí vai ser divulgado para todos vocês, que é a Rádio Comunidade. Então lá também vocês vão poder curtir música, vão poder saber tudo o que está acontecendo. O Batista ele faz o mandato participativo em cada bairro. Então é importante também que vocês participem, né, e que levem os seus pais para participar, porque lá vocês ficam sabendo tudo o que está acontecendo no bairro, tudo o que está para vir, né, e vocês têm essa mesma oportunidade que vocês estão tendo hoje, que é fazer pergunta para ele. Tá vendo? Então, aí, repassando aí para vocês, vocês podem estar acompanhando pela TV Câmara, pelo site osascosp.leg.br. Tá ok? Ok? É isso. Muito obrigado. Então, iremos encerrar por aqui. A gente vamos se reunir aqui na frente, fazer uma foto, né, a foto oficial, né? Acho que primeiro com primeira mesa, depois todos os vereadores e as vereadoras, tá? Então arruma os cabelos aí, vai sair bonito.